noite a todos. É uma alegria muito grande ter todos vocês aqui nessa noite, onde a gente está começando pela primeira vez o projeto Rodando o Brasil com a fisioterapia respiratória na fibrose cística de maneira online. Então, a gente vai ter aí a nossa primeira videoaula hoje. Serão 12 segundas-feiras seguidas, então depois de hoje vocês ainda vão ter mais 11 encontros com a gente. Eu sou a Verônica Stasiak, sou fundadora e diretora-geral do Unidos pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. E eu fundei o Unidos pela Vida quando eu fui diagnosticada com fibrose cística com 23 anos. Faz 10 anos aí que eu recebi meu diagnóstico. E desde então eu venho me dedicando para essa causa, trabalhando com a fibrose cística, tanto no Unidos pela Vida, quanto também como membro do Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística. Eu sou psicóloga e é uma alegria muito grande fazer parte desse projeto junto com a Vertex, através do Instituto Unidos pela Vida, que então, dentre todas essas mudanças que a gente está tendo no mundo aí, adaptou esse projeto tão importante para todo mundo, para o meio online, que é onde está todo mundo conectado agora, né? E eu queria convidar, então, o meu super colega Evanirso para se apresentar agora. Cadê Evanirso? Oi, Evanirso, oi, pessoal, boa noite! Boa noite, que bom estar aqui com vocês. Inicialmente, queria agradecer todos que estão presentes aí na live. Espero que esse momento seja um momento muito rico de troca, para a gente conversar um pouco sobre o autocuidado, né? O cuidado que todos os pacientes têm que fazer em casa, independente se estão em quarentena ou não. Eu queria aproveitar esse momento, agradecer a Vertex por ter confiado a mim o direcionamento desse projeto, falar sobre fisioterapia respiratória, em especial para os pacientes, para mim é muito gratificante. A minha história com a fibrose cística começou com os pacientes e para os pacientes, junto à Associação de Pais, e assim, eu fico muito feliz, ainda mais compartilhar esse momento com você, Verônica. Eu acho que nós conhecemos em 2010, foi fantástico, e depois daí várias coisas aconteceram, e eu acho que esse momento vai ser um momento muito bom. Espero que todos gostem. Sim, é uma alegria imensa também, Evanilson, estar do teu lado nesse projeto. Teremos aí várias semanas juntos, né? Então, realmente também estou super feliz de estar com você. E o Evanilson, que é uma figura super conhecida na fibrose cística, né? É um fisioterapeuta querido aí do Brasil. Evanilson é fisioterapeuta do Centro de Referência de Fibrose lá de Minas Gerais. Ele é professor da PUC Minas, do campus Betim. É físio também da AMAN, que é a Associação Mineira de Assistência à Fibrose Cística. E o Evanilson também é um membro do Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística e da Sobrafir, que é a Associação Brasileira de Fisiorrespiratória, né, Evanilson? Isso. Bom, então, como eu comentei, o projeto Rodando Brasil, que é um projeto aí da Vertex, que agora está totalmente em parceria com o Unidos pela Vida, ele precisou se adequar por conta desse momento atual que a gente está vivendo. Todo mundo sabe que a gente não pode fazer eventos presenciais nesse momento, e esse projeto acontecia, então, presencialmente em várias cidades, e o Evanilson, que era, então, o fisioterapeuta que participava desse projeto presencialmente. Já foi para o Rio de Janeiro, para Porto Alegre, para Floripa e para Fortaleza, né, Evanilson? Isso. Então, agora, a partir dessa semana, a gente vai começar com vocês toda segunda-feira, às 8h30 da noite, por esse mesmo canal. A gente espera vocês aqui toda semana. E algumas coisas super importantes para a gente conhecer esse ambiente aqui e vocês poderem fazer o melhor proveito dessa atividade. Então, todos podem fazer perguntas a qualquer momento pelo sistema que vocês estão assistindo. Então, se vocês estiverem assistindo pelo computador, é o segundo quadrinho do canto superior direito ali, tem basicamente um balãozinho de pergunta com pontinho de interrogação. Lá vocês clicam, escolhem para quem quer fazer a pergunta e manda a pergunta, e no final a gente vai responder. E como que vai funcionar? Toda segunda a gente vai primeiro fazer esse bate-papo de oi, boas-vindas com vocês. Daqui a pouquinho vocês vão assistir um vídeo que o Evanilson preparou com todo carinho e gravou com bastante cuidado e detalhe para vocês. E no final do vídeo, que tem aí quase 6 minutos, a gente volta ao vivo aqui com vocês por essa tela para responder todas as perguntas. Se por acaso a tua pergunta não for respondida hoje ao vivo, pela quantidade de gente que a gente está tendo aqui na plataforma, graças a Deus a gente está com bastante gente, era tudo que a gente queria, já falo o número atualizado aí para vocês. A gente vai responder todas as perguntas por e-mail depois, porque quando vocês se cadastraram, vocês deixaram o e-mail de vocês aí e a gente vai mandar a resposta depois. E um último aviso super importante,
Caso o amigo de vocês que queria muito assistir, não pôde assistir agora por algum motivo, ele vai poder assistir depois, porque todas as aulas dessas 12 semanas vão ficar gravadas e serão disponibilizadas, por exemplo, essa de hoje, amanhã já vai estar disponibilizada em todos os canais do Instituto Unidos pela Vida. E você também pode ver ali no último botãozinho da plataforma, tem uma nuvenzinha com um papelzinho em cima, você consegue acessar todos os links do Unidos pela Vida, Facebook, Instagram, Twitter, o YouTube, o site, acho que o Twitter não está ali, mas depois as 4 mais importantes, que é por onde o vídeo vai estar disponibilizado, estão ali. Então aí você vai poder assistir, curtir, compartilhar e manter o aprendizado aí por todas essas semanas. Acho que uma coisa super importante, né, Vaneiros, que a gente precisa falar é realmente sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Então, é uma pandemia absolutamente sem precedentes, é uma situação que a gente nunca viveu, e mais do que qualquer pessoa, e aí, né, a gente tem um carinho todo especial pela comunidade da fibrose cística, a nossa preocupação é para que exista esse autocuidado, né, que as pessoas mantenham a sua fisioterapia respiratória em casa, e você vai falar um pouquinho mais sobre isso já já. E a gente não tem até o momento, e é super importante falar da data, hoje é dia 27 de abril de 2020. Como eu falei, esse vídeo vai ficar gravado e essa informação pode mudar daqui a alguns dias. Mas até a data de hoje, 27 de abril, a gente não tem relatado no Brasil nenhum caso de paciente com fibrose cística com Covid-19. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a Covid-19 é uma doença super séria, que precisa de cuidado. Então, se você tem fibrose cística e pode, fique em casa, tome todos os cuidados necessários quando você precisar sair por algum motivo muito importante. Use máscara, leve seu álcool 70, faça toda a troca de roupa quando chegar em casa, direto para o banho, tire o sapato antes de entrar em casa, enfim, todos os cuidados e fique em casa se puder. E é muito engraçado, né, Vanessa, que nesse momento as pessoas estão vivendo um pouco na pele daquilo que a pessoa com fibrose cística passa a vida inteira, né? A gente não pode ter contato físico com outras pessoas que têm fibrose cística, né? Porque a gente tem o risco de contaminação cruzada de bactéria. A gente tem que tomar todo o cuidado com locais com grande número de pessoas. A gente sempre precisou usar máscara para ir para o hospital, sempre cuidado de higiene, né? Com álcool 70, enfim. Então, o mundo está vivendo um pouquinho desse nosso cuidado extremo, dadas as proporções, obviamente, com a Covid-19, né? Exatamente, né, Verônica? No máximo que nós, profissionais que trabalhamos com fibrose cística, podemos pensar numa situação de que viver com fibrose cística, nunca nós chegamos tão perto como agora. Não é mesmo? A gente privar das nossas relações sociais, de não ter o toque em função de um momento de saúde importante que todos nós temos que estar atentos a ele. E você falou alguns pontos importantes. Então, toda a concepção do programa Rodando o Brasil Online, ele vem para poder trazer essa informação de autocuidado e mais do que nunca, porque muitos dos nossos pacientes, eles não estão indo na fisioterapia fazendo o que faz com o fisioterapeuta, eles não estão indo na consulta. Então, agora, nesse momento, a gente está precisando de redobrar esse cuidado para quando isso tudo passar, para que a gente possa retornar todas as outras questões que estão ainda em stand-by, né, parados até organizar um pouco mais essa questão dessa pandemia. Então, isso é um momento muito importante que a gente tem que fazer com os nossos pacientes. Com certeza. E justamente por conta disso, né, Vaneiros, que a gente, então, tomou essa iniciativa, e a Vertex também aí, numa grande iniciativa de trazer esse projeto tão importante que é o Rodando Brasil para o meio online. Conta um pouquinho como foi gravar as primeiras aulas aí e qual é o primeiro tema, então, de hoje, para já dar um gostinho para as pessoas que ainda não sabem do que a gente vai falar hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre os cuidados com os nebulizadores e com os equipamentos de fisioterapia. É muito engraçado, porque falar em congresso da palestra, eu acho que a gente já consegue fazer de uma forma bem mais tranquila, mas quando tem uma equipe filmando, pedindo para a gente retornar, falar de novo, falar devagar, porque tropeçou numa palavra, porque falamos muito rápido, né, Verônica? Então, era um estresse para a gente. Mas espero que vocês gostem. O vídeo é um vídeo curto, mas não quer dizer que o conteúdo foi muito rápido, foi curto, pelo contrário. Então, e depois do vídeo, logo em seguida, a gente vai abrir para discussão, para interação. Lembre das recomendações aí do quadrinho para perguntar, que é esse que tem um ponto de interrogação em cima. E eu acho que nós já podemos rodar o vídeo, correto?
Com certeza. Vamos para o vídeo então. Olá pessoal, neste vídeo vamos abordar os cuidados de limpeza e desinfecção dos aparelhos utilizados no tratamento dos pacientes com fibrose cística. Vamos abordar os cuidados com os nebulizadores e com os aparelhos de fisioterapia que são utilizados pelos pacientes. Todo cuidado sempre começa com a limpeza das mãos. Para isso, vocês devem utilizar água e sabão e, após secá-la, finalizar com a fricção de álcool gel. Antes de começarmos a falar da limpeza e da desinfecção, é importante que você leia o manual de instrução do seu aparelho. Tente adequar as recomendações dos guias de tratamento e as especificações do fabricante. Para os cuidados com os nebulizadores, a orientação é seguir as recomendações da Diretriz Brasileira e do Guia Clínico de Tratamento dos Pacientes com Fibrose Cística. Para a limpeza dos dispositivos, inicialmente desmontamos todo o kit de nebulização e fazemos a lavagem com água corrente e sabão. Lembre-se que não é recomendado, em hipótese alguma, fazer a lavagem do tubo de ar do compressor. Após o uso dessa parte do dispositivo, você pode utilizar um papel toalha ligeiramente umedecido com álcool e fazer a limpeza por fricção. Para a desinfecção, podemos utilizar a técnica denominada quente. Essa técnica consiste em realizar a desinfecção através da fervura do nebulizador. Quando eu falo nebulizador, estou me referindo ao copo onde coloca a medicação para ser nebulizada. Em uma panela exclusiva para esse fim, coloque aproximadamente 1 litro de água filtrada. Ligue e deixe a água ferver. Quando a água estiver em ebulição, coloque o nebulizador e deixe ferver por 5 minutos. Após os 5 minutos, retire os componentes e deixe secar sobre uma folha de papel toalha. Com a fervura por 5 minutos, logo que você coloca os componentes em cima do papel toalha, eles secam rapidamente, minimizando o risco de nova contaminação por manuseio ao secar. Outra técnica de desinfecção também muito utilizada é a fria. Esse método utiliza a imersão do nebulizador por 5 minutos em uma solução de álcool a 70%. Após a desinfecção, enxague os componentes com água filtrada e deixe secar. Em seguida, armazene em um local protegido. Temos vários dispositivos para a realização da fisioterapia. Esses equipamentos têm características de funcionamento diferentes que variam de acordo com o princípio de funcionamento. Por se tratar de aparelhos que trabalham a retirada das secreções pulmonares, é comum observarmos gotículas de secreção ou umidade nesses dispositivos. Portanto, é fundamental a limpeza e a desinfecção diária desses equipamentos. Para isso, é importante ler as recomendações do fabricante e tentar adaptar com as recomendações dos guias clínicos. Um exemplo de equipamento muito utilizado é o shaker. Sua limpeza deve ser feita com o aparelho desmontado e todas as peças lavadas separadamente com água e sabão. A desinfecção pode ser feita pelo método quente, seguindo as mesmas especificações dos nebulizadores. Em uma panela exclusiva para essa finalidade, coloque 1 litro de água e deixe ferver. Com a água em ebulição, coloque todas as partes desse dispositivo e deixe por 5 minutos, exceto a esfera, pois em altas temperaturas ela pode oxidar. No caso da esfera, você pode utilizar a desinfecção por imersão no álcool a 70% por 5 minutos. Ou você pode utilizar a imersão em álcool para a esterilização de todos os componentes desse dispositivo. Outro aparelho muito utilizado pelos nossos pacientes é a máscara EPAP. A limpeza do EPAP deve ser feita diariamente através da lavagem com água e sabão. Para esse dispositivo, temos que tomar cuidado com a desinfecção, pois os componentes que constituem este aparelho não podem ser fervidos. O método de escolha para a desinfecção será a imersão em álcool 70 durante 5 minutos.
Preste atenção, o uso do álcool nesse dispositivo pode diminuir a vida útil do aparelho. Portanto, uma avaliação periódica do seu fisioterapeuta pode te auxiliar no momento certo para a realização da troca desse equipamento. Assim, você terá feito todo o processo de higienização e desinfecção dos aparelhos do autocuidado. Voltamos aqui, então. Olá, pessoal. Voltamos aqui. Tivemos um problema com a plataforma. Peço vocês que atualizem o sistema para ver se a gente volta novamente online com todos. Ok. Evanilson, primeiro, assim, como sempre, né, enquanto a gente ajusta aqui a plataforma de perguntas, excelente conteúdo, sempre muito importante, né? E uma das perguntas que eu tinha pego ali, as pessoas perguntam muito sobre qual é o aparelho ideal para a gente fazer a nebulização da alfa-dornase. As pessoas têm muitas dúvidas entre o jato de ar, o ultrassônico, qual que é o aparelho ideal? E eu sei que a gente está focado muito sobre a esterilização dele, então se você puder falar um pouquinho sobre qual é o ideal e quais são esses principais cuidados, reforçando um pouco do que você falou para a gente no vídeo, por favor. Verônica, essa é uma pergunta muito importante, que nós separamos uma aula exclusiva para esse conteúdo. Ainda mais no momento que nós estamos vivendo, onde há uma escassez muito grande de nebulizadores compatíveis com as medicações que os nossos pacientes utilizam. Então, nós vamos ter uma aula específica, que nós vamos discutir todas as particularidades desses nebulizadores e vamos falar também como que um paciente, ou um pai, ou uma mãe, o que ele precisa saber para ir na farmácia e comprar um nebulizador para utilizar no dia a dia. Tá? Então, assim, a gente, só para esclarecer essa pergunta, a gente não utiliza os nebulizadores ultrassônicos com a alfa-dornase. Por quê? Porque o nebulizador ultrassônico, ele aquece. E como a alfa-dornase é uma enzima e aumenta a mudança de temperatura, ela quebra a ação dessa enzima para de funcionar. Então, a gente não indica hipótese alguma a utilização do nebulizador ultrassônico para alfa-dornase. Mas eu acho que essa pergunta vai ficar melhor respondida na aula dos nebulizadores. Legal. E também, aproveitando a questão de esterilização e limpeza, a pessoa pode utilizar o mesmo aparelho de inalação para medicações diferentes? Na verdade, o recomendado é que cada nebulização, cada medicação tem o seu próprio nebulizador. Por quê? Porque os nebulizadores, eles têm um tempo de que eles conseguem ficar ligados, contínuos, funcionando. Então, imagine vocês que vão ter que usar inicialmente uma alfa-dornase, depois tem que utilizar um antibiótico, ou nesse intervalo tem que usar a solução salina hipertônica, então você aumenta o tempo de vida de um nebulizador e o compressor ou a membrana vibratória começa a dar problema. Então, atualmente, a gente tem recomendado que para cada nebulização o paciente utilize um nebulizador diferente. Legal. E, Evanilson, uma outra pergunta que também tinha aqui, as pessoas estão falando muito sobre a questão, né, de lavar as mãos, da gente poder, então, fazer toda a higienização ali quando a gente chega com álcool 70, enfim, tudo isso. Reforça para a gente um pouco da importância da gente, desse cuidado que a pessoa precisa ter para manusear os equipamentos, principalmente depois que já foi feita a esterilização. Então, supondo que a pessoa terminou de fazer a limpeza ali e a fervura, por exemplo, da máscara da inalação e deixou sobre o papel toalha para fazer a secagem, né, ao ar livre, digamos assim, a secagem natural. Qual é o cuidado que a pessoa precisa ter para pegar esse material antes de fazer a inalação? Então, a gente sabe que a questão do tempo é um fator complicador para todos os pacientes. Então, quando a gente fez a aula, a gente fez como se tivesse feito tudo na sequência. Então, mas aí esse cuidado é importante, porque imagine você que deixou lá eles correndo para secar após a esterilização com álcool 70. E pode ser que tenha alguma umidade, então você vai ter que manipular. Então, você tem que deixar mais tempo para ele escorrer, e quando você for guardar, você tem que lavar as mãos novamente, bem lavadas, depois passar o álcool 70, para você guardar
esse material numa vasilha tampada e protegida, porque senão, com a própria manipulação, você corre o risco de contaminar novamente o nebulizador. Nesse aspecto, eu gosto muito de utilizar a técnica quente, que é a fervura. Por quê? Porque quando você mantém fervendo o nebulizador por 5 minutos e você tira ele da panela e põe secar, ele ainda está perdendo calor. Então, essa mudança de temperatura ajuda ele secar com muita mais rapidez. Então, ele evita essa manipulação excessiva. Mas a gente sabe que tem alguns equipamentos que ferver estraga com mais rapidez. Então, aí tem o álcool. E quando vai usar o álcool, tem que levar em consideração essa manipulação depois. Então, precisa de também, na hora de guardar o equipamento, lavar com água e sabão e passar o álcool 70 novamente. Legal. E qual que é a melhor forma de guardar, caso a gente queira, por exemplo, guardar para o dia seguinte? No armário, numa caixa, em cima de uma bancada? Como que é o melhor lugar para a pessoa guardar os equipamentos? E se é o ideal já deixar, por exemplo, se a pessoa faz a fisioterapia respiratória de manhã, o ideal é que ela já deixe preparado de um dia para o outro? Quanto tempo antes é necessário? Ou ela precisa fazer, sei lá, meia hora antes de fazer a própria fisioterapia? Eu acho que vai depender da rotina de cada um. Você tem que estabelecer uma rotina e seguir essa rotina. Por quê? Você seguir a sua rotina, aquilo cria um hábito e você não esquece. Então, o que geralmente oriento para os meus pacientes é: terminou de fazer tanto a fisioterapia quanto a inalação, faço toda a limpeza e a desinfecção e já guardo o material. Como que eu vou guardar? Eu vou separar uma vasilha que tem uma tampa, que seja, que eu consiga guardar fechado para não ter contaminação do ambiente. Então, um detalhe simples que geralmente eu faço pega uma vasilha dessas caixinhas plásticas, coloca sempre um papel toalha no fundo, terminou de fazer a secagem, a limpeza, guarda os equipamentos ali dentro. No outro dia, quando você for utilizar, ele já vai estar limpo. E aí, terminou de utilizar, você faz toda a limpeza e a desinfecção. E aí, você vai pôr secar, vai guardar, e aí o que você faz? Aquele papel que você deixou dentro da caixinha no dia para outro, você tira, joga fora e coloca outro ali. Por que eu gosto de deixar esse papel sempre lá dentro? Porque o pouco de umidade que ficar, às vezes que não consigo limpar, ele já fica ali ele absorve no papel e você joga ele fora no dia seguinte. Então, isso é um detalhe, isso não está em guideline, não está em guia clínico, mas está na vivência e experiência que a gente tem nesses cuidados com os pacientes. Legal. Bom, agora a gente está conseguindo ver algumas perguntas aqui. Vou passar uma para você, então, aqui. Como estamos em quarentena total, além do pulmozaime e da salina, estou fazendo nebulização com soro fisiológico. É a pergunta da Yolanda. Isso ajudou a segurar o início de tosse. Posso fazer quantas vezes por dia essa inalação com o soro, Evanilson? Verônica, esse detalhe da prescrição da medicação, se ela está usando geralmente o soro fisiológico ou a solução salina hipertônica, alfa-dornase, geralmente tem que seguir a orientação do médico. Se o médico passou prescrito para ela utilizar, ela tem que utilizar essa prescrição. Geralmente, o que a gente vê no dia a dia é que os médicos não prescrevem soro fisiológico comum. Por quê? Porque a gente sabe que o soro fisiológico não tem tanta evidência como tem a solução salina hipertônica, que tem evidência do uso e dos bons resultados. Então, a gente também não coloca muita nebulização durante o dia, senão aumenta o tempo de tratamento, aumenta o tempo de uso do nebulizador, e não é uma nebulização, assim, o soro fisiológico por si só não vai acrescentar muito no tratamento do paciente. Então, a gente prefere seguir as recomendações médicas. Geralmente, eles prescrevem a dornase alfa e a solução salina hipertônica, e aí eles vão fazendo conforme a recomendação. Legal. Tem uma outra pergunta que é da Aline de Oliveira Mendes. Ela fala: qual o melhor aparelho para inalação do pulmozaime? Eu tenho gêmeas, ambas com fibrose, e hoje usamos o aparelho Onron. Mas na minha cidade não tem assistência técnica, então é uma luta para consertar. Compensa fazer o sacrifício e importar o colete? Como saber se o aparelho está produzindo a quantidade certa de pressão? Aline, essa dúvida a gente está querendo responder ela o mais rápido possível, a gente ainda não tem resposta. O que a gente tem que utilizar é tentar utilizar um nebulizador para cada medicação.
as especificações do nebulizador em relação à pressão de funcionamento, a detalhes, se ele está funcionando adequadamente ou não, nós vamos falar numa aula exclusiva sobre os nebulizadores. Então, eu vou deixar esse momento para te responder posteriormente. Em relação à utilização do colete de fisioterapia, que eu entendi que ela fez essa pergunta também, não fez, Verônica, de colete? Desculpa, Evanilson, não escutei. Ela fez uma pergunta de colete também de fisioterapia, não é isso? Sim, ela perguntou se compensava fazer o sacrifício e importar esse colete, como saber se o aparelho está produzindo, a quantidade de pressão, enfim. Então, são duas perguntas. Nós vamos falar dos detalhes do nebulizador na aula do nebulizador, mas basicamente você observar quanto tempo seu filho está gastando para nebulizar. Se a primeira inalação ele gastava 12 minutos e agora está gastando 15, 20 minutos, alguma coisa aconteceu. Então, eu sugiro que ele converse na consulta de segmento com o fisioterapeuta e veja o que pode ter acontecido nesse intervalo para falar que ele não está funcionando adequadamente. Geralmente, está relacionado ao uso de vários medicamentos no mesmo nebulizador, ou mesmo o uso de antibiótico. Quando usa antibiótico, alfa-dornase e a solução salina-hipertônica sobrecarrega muito o uso e ele começa a diminuir potência. Em relação ao colete de fisioterapia, ele tem resultados positivos em relação à melhora, em relação ao cuidado, mas ele não é superior a outras técnicas que são mais baratas e mais, às vezes até mais efetivas, que nós vamos falar quando for falar de equipamentos de fisioterapia. Legal. A Sheila, que é lá do Nordeste, também físio, né? Ela fala que o guideline de Brompton Hospital, publicado em janeiro, refere da possibilidade de desinfecção a vapor com esterilizador elétrico para mamadeira. Você recomenda? Ou aqueles esterilizadores de mamadeira que vão no micro-ondas, né? Enfim. Sim. O Sheila está corretíssima. Qualquer esterilização quente que eleva a temperatura acima de 90 graus, ela é eficiente para poder esterilizar. Na nossa recomendação, né, nessa conversa, a gente não colocou, por quê? Porque a gente não é a realidade de todo mundo ter um micro-ondas ou ter um esterilizador de mamadeiras que ajude a esterilizar. Então, a gente pegou a básica, que é a fervura, mas toda forma de esterilização que chega a uma temperatura até 90 graus, ela é eficiente. O único cuidado que a gente tem que ter é olhar um manual do fabricante, porque embora a gente vê que os guidelines fazem uma certa justificativa, mas os fabricantes eles avaliam substâncias, utilizam às vezes substâncias diferentes, utilizam alguns conectores que não podem ir ao micro-ondas. Então, você tem que pegar a recomendação que o fabricante faz em relação ao produto e tentar avaliar junto com as recomendações dos guias clínicos de cuidados dos pacientes. Legal. Temos uma pergunta aqui da Samara. Ela fala, a Roche está indicando e inclusive doando o nebulizador Ouron. Ela pergunta se ele é indicado e, assim, para esclarecer, a Roche tem o programa Inspirar, né, que por conta da utilização do medicamento alfa-dornase, ele já tem esse projeto de cessão aí do inalador já desde um bom tempo. E, obviamente, essa resposta é positiva, né, Vanilson? Existe até uma publicação aí no Diário Oficial sobre a utilização desse nebulizador. Esse nebulizador, ele tem as características muito semelhantes ao nebulizador que antes estava presente na bula da medicação. Tamanho de partícula, o tipo de funcionamento. Então, é o nebulizador que a gente tem na atualidade para utilizar com os nossos pacientes. Se existe melhores, se existem piores, sim, existem, mas o que a gente tem disponível é esse para utilizar no momento atual. Na aula só de nebulização a gente vai discutir bastante isso, eu acho que vai ficar mais claro. Legal. Agora, também uma pergunta da Samara. Uso o mesmo aparelho de 2 a 3 vezes ao dia. Para higienizar, pode ser usada as duas técnicas? Pode sim. Agora, se ela está utilizando o mesmo aparelho mais de 3 vezes ao dia, mais de 2 vezes ao dia, eu acho que é muita sobrecarga. Eu indico que ela tenha um outro nebulizador. Mas a técnica de limpeza e desinfecção, ela pode seguir uma das duas. Tem que ter o que é mais prático para ela. Às vezes, os pacientes preferem utilizar a fervura, porque você tem que utilizar o álcool em imersão, deixar os componentes todos dentro do álcool, submersos praticamente, e se você deixa esse recipiente aberto ou utiliza ele por muito tempo,
aquela solução de álcool 70 vai perdendo a sua validade. Então, existe uma necessidade de trocar aquela solução por mais tempo. Então, isso pode ser um fator complicador. Então, por isso que, em alguns casos, a fervura seria o mais indicado. Legal. A válvula de PEP, peraí que subiu essa pergunta aqui. Isso. A válvula de PIP, alguns modelos têm metal, como higienizar? Álcool 70 é por imersão. Álcool 70 é por imersão. Os equipamentos, o kit EPAP, que a gente falou, inclusive no vídeo, ele não pode ser fervido. E aí ele tem que ser por imersão dentro do álcool 70. Mas, com o tempo de uso, o tempo de esterilização, esse álcool pode estragar algumas membranas existentes nesse equipamento. Então, pode ser que a sobrevida dele seja menor. Então, sempre quando o paciente estiver em dúvida se está funcionando adequadamente ou se o sistema de esterilização danificou o produto, leve para o fisioterapeuta para ele poder avaliar e, de repente, solicitar uma troca mais rápida em relação a esse equipamento. O grande problema é que o próprio fabricante ele não é claro de que tipo de método que deve utilizar para esterilizar esse equipamento. Então, por isso que a gente utiliza o álcool 70. Legal. Tem uma pergunta aqui que, como a gente abriu a pauta coronavírus, eu vou abrir uma exceção para te fazer essa pergunta, que eu acho que deve ser a dúvida de muita gente, considerando que, enfim, né, a gente está falando aí, falou inicialmente de isolamento social. Podemos sair para praticar esportes, como, por exemplo, caminhada, trilha de bike? Se a gente puder sair, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Isso é uma pergunta que a gente ainda não tem como responder. A gente segue as orientações do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde pede para a gente evitar locais muito cheios, com muitas pessoas. O grande problema é quando você está caminhando no seu quarteirão e tem uma pessoa que não está utilizando máscara, essa pessoa não está tendo o mesmo cuidado que você está tendo com ela. Porque quando você utiliza máscara no dia a dia, você está protegendo o próximo. Então, se o próximo não está usando máscara, ele não está te protegendo. Então, esse cuidado a gente tem que ter, manter a distância. A atividade física ela é muito importante, ela faz parte do nosso tratamento, ela faz parte das vidas de todas as pessoas, independente se tem fibrose cística ou não. A gente não existe nenhuma recomendação ainda contraindicando a prática de atividade física em locais abertos, mas a gente também não tem nenhuma recomendação estimulando a prática de atividade física em locais abertos. Então, eu sugiro que discuta com o médico para ver a questão mais indicada em relação a esse cuidado especial, mas se por acaso for autorizado que você saia para dar uma volta no corredor, no quarteirão, você use máscara e leve álcool gel. Legal. Pessoal, só queria fazer uma pontuação bem importante. Caso você esteja mandando as suas perguntas pela plataforma e não pelo chat, escreva ela uma vez, aperte para enviar e espera, porque senão ela se repete muitas vezes para chegar aqui para a gente, tá? A Cíntia perguntou, ela gostaria de saber como esterilizar o Threshold e o Power Brief. Não sabe se... eu não sei se conseguiu entender a pergunta dela aí. Sim, sim. O Power Brief é um aparelho de treinamento muscular e o Threshold é uma pressão positiva expiratória. Ele tem os mesmos mecanismos do EPAP e ele também ajuda na remoção das secreções. O outro é para o treinamento muscular. O Threshold em especial, o álcool 70 corrói. Ele literalmente estraga o equipamento. Não é um equipamento que a gente utiliza com tanta frequência dentro da fibrose cística em função disso. Por quê? Ele não pode ferver, o hipoclorito não é indicado mais para esterilização, então ele sobra somente a gente mandar ele para um sistema de esterilização dentro do ambiente hospitalar. Só que isso inviabiliza a utilização no dia a dia. Então, a gente prefere utilizar outro dispositivo e não utilizá-lo para os nossos pacientes no dia a dia, devido a essa dificuldade de fazer a esterilização, principalmente. A limpeza, a higienização não tem tanto problema. O problema é quando você vai esterilizar.
A não ser Legal. que a gente utiliza outras recomendações, que são a solução de peróxido de hidrogênio a 3%, algumas substâncias que estão recomendadas, que também dificultam muito o dia a dia, porque são de uso controlado, você tem que pedir uma receita para comprar e tal. Joia. Tem alguma recomendação específica para os aparelhos portáteis, modelo Neb Smart e Abbott Center? Ela adquiriu os dois modelos, teve problema com a membrana vibratória. Não sei se ela está falando que teve problema aí na higienização das membranas ou alguma coisa específica. O grande problema das tecnologias, a gente vai voltar a falar sobre isso, porque elas foram criadas para a população em geral. Então, eu acho que todos os nebulizadores deveriam ser criados para fibrose cística, que a partir do momento que eles aguentassem o batente, o dia a dia de um paciente com fibrose cística, eles com certeza conseguiriam ser comercializados, vendidos para outras doenças que não fossem fibrose cística. O Neb Smart, ele não tolera fervura, aumento de temperatura, ele estraga. Então, a nebulização do Neb Smart tem que ser por imersão por álcool 70. Esse outro nebulizador novo, que é da Abbott, que é o Inaresp, ele tem um sistema de lavagem retrógrada, que dá para se fazer. E a limpeza da membrana também tem que ser por imersão de álcool 70. O grande problema é o antibiótico, quando faz, ele não consegue sustentar. E se você faz ele sem seu cabo de energia, somente com a pilha, ele gasta uma pilha quase por semana, inviabiliza. Legal. A Josiane Lopes, ela pergunta, faço a desinfecção a frio com água sanitária e água, pode ser assim? Olha, existe uma recomendação da Fundação Americana de Fibrose Cística que o hipoclorito não deve ser mais utilizado que a água sanitária. Por quê? Por causa de um estudo de um fisioterapeuta da Bélgica que viu que não matava todas as bactérias. Mas ele mesmo nesse artigo, ele fala, se a gente dobrar a concentração de hipoclorito, pode ser que o efeito seja, como se diz, você pode utilizar no dia a dia. Então, alguns pacientes a gente orienta, às vezes, dobrar a quantidade de hipoclorito para utilizar. Só que isso é uma coisa também que a gente está fazendo de uma sugestão de um artigo, mas não está na recomendação da Fundação Americana de Fibrose Cística. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Mais uma pergunta. Neb Smart. Bom, acho que eu vou passar agora para as perguntas do chat ali. Tem uma última pergunta aqui do sistema, uma pergunta nova. Meus colegas vivem perguntando sobre a fibrose cística. Provavelmente teremos alguma aula de ciência sobre a fibrose cística. Quais as informações mais importantes sobre a insuficiência pancreática? Eu acho que a gente poderia depois, Evane, isso para o final, vamos tentar organizar isso, uma aula básica de fibrose cística para o final da nossa sequência de 12 semanas, né? Que acho que é legal para a população que está vindo assistir, não só também aí que é vinculado para fisioterapia. E aí, João, fica a dica para você. Bom, primeiro, obrigada por ter vindo assistir uma aula específica de fisioterapia na fibrose, mas no site do Unidos pela Vida, /educação, sem o cedilha, tem vários materiais lá, videoaula bem básica sobre o que é fibrose cística e explicando bastante para você. Aqui, infelizmente, a gente tem um tempo curto, então a gente vai se ater aí às perguntas sobre desinfecção de aparelhos de fisioterapia. E aí, passando para a pergunta da Anatel Rocha Leão, sobre a desinfecção, fui orientada a deixar os aparelhos em 1 litro de água com uma colher de água sanitária, deixo submerso, posteriormente enxaguada com água corrente e, por último, passo o álcool 70. Você acabou de falar da questão da água sanitária, mas ela fala aí desse complemento do álcool 70. O que você sugere? Na verdade, Verônica, a recomendação para esterilizar com álcool é você deixar ele de imersão. Não, porque antes o pessoal utilizava por fricção nos equipamentos. Depois dessa data que a Fundação Americana mudou todos os guias clínicos, então é por imersão. Então a gente não pode fazer diferente. Então a gente tem que tentar adaptar a nossa rotina em relação ao que a gente faz em casa. E provavelmente nos próximos 2 anos deve ter mudanças em relação a isso. Porque as pessoas vão estudando, vão avaliando novos nebulizadores, vão vendo novas características.
Então, assim, existe hoje um método que eles fazem, que é um equipamento que trabalha a esterilização por ozônio, tem mostrado resultados muito interessantes. Então, provavelmente, na próximo documento da Associação Americana, já deve ter recomendações mais específicas. Alguns equipamentos têm diminuído a sobrevida com a fervura, então com fervura deveria trocar os kits com mais frequência. Então isso também deve mudar, a gente ainda não tem dados assim do documento oficial recomendando essa mudança. Então provavelmente daqui a 1 ano, 2 anos a gente deve ter mudança nesse aspecto. Então até chegar essas mudanças nós vamos seguir essa rotina que a gente colocou aí na aula. Joia. Eu vou fazer a última pergunta aqui pelo sistema da plataforma, depois eu vou passar para as perguntas do chat, que está rolando bastante coisa bem legal ali. Nas perguntas respondidas, e essa pergunta é da Carolina, ela diz: todas se referem à medicação dos nebulizadores. Meu filho tem 1 ano e 9 meses, não utiliza medicação, só o soro fisiológico comum, por indicação médica, 1 vez ao dia. Normalmente, a partir de que idade se inicia o uso das medicações? Ele é sempre indicado ou tem casos que os pacientes não utilizam as medicações? Ele é homozigoto delta F508. Também a gente entra numa questão muito delicada sobre prescrição, né, Evanilson? Isso, exatamente. E eu acho que esse detalhe é para sempre conversar na consulta de segmento, conversa para o médico, e ele com certeza vai ter um argumento bem científico para justificar a prescrição ou não dessa medicação para o seu filho. Joia. Bom, então agora eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas que a gente está tendo pelo chat. Eu vou olhar para baixo, que eu vou olhar pelo meu celular aqui. A Yolanda fala: os itens dos aparelhos da Roche têm aguentado a fervura, mas o que eu uso para fazer a salina é o da inalar. A máscara, com o tempo racha, tem que trocar. Geralmente as máscaras, ainda mais a gente tenta tirar da máscara muito rápido. As crianças, a partir de 4 anos, a gente já muda para o bocal, tá? Porque isso é importante, que vai dar uma quantidade maior de medicamento aos pulmões. As máscaras, elas não são indicadas a fervura. E a máscara que a gente tem que fazer? Lavar com água e sabão, enxaguar e deixar de imersão no álcool 70. Então, quando usa máscara, de repente a mãe pontuar, de repente seria mais fácil eu esterilizar tudo com a imersão no álcool 70 que eu utilizar uma metade com fervura e outra metade com álcool. Legal. Mais uma aqui sobre esterilização. Gostaria de saber se em vez do álcool 70 pode ser o 96. O grande problema do álcool 96 é que ele evapora muito rápido, ele perde o tempo de contato nos equipamentos. Essa recomendação que a gente tem é álcool 70%, mas se você deixar o ambiente tampado e ele imerso, eu acho que não tem problema algum não, mas eu acho que o ideal é usar o 70, além dele ser diluído, ou senão ele diluir o de 90. Ele colocar uma proporção e fazer 70. Legal. E ainda a Patrícia diz: se o álcool 70 para imersão tem que ser trocado a cada desinfecção ou se ele pode ser utilizado mais de uma vez? Se você deixar o equipamento pelo menos uma semana ele tampado, você pode utilizar mais vezes. O problema é passar mais de uma semana. A gente leva a mesma recomendação que a gente tem, por exemplo, nos ambientes hospitalares, que fala que aqueles vidros de álcool de 70 tem que ser trocado a cada 5, 6 dias. Então, a gente segue essas orientações. Na recomendação da Cystic Fibrosis Foundation, foi uma dúvida que a gente teve, ele não estabelece assim, quanto tempo tem que trocar. O ideal, eu acho que no americano é muito mais tranquilo com isso, eles trocam todo o uso, né? Mas não é a nossa realidade aqui. Se deixar bem tampado, 5 dias dá para ficar. Legal. Momento carinho para o senhor Evanilson. Meninos, Vitor e Alice mandam um abraço para você. Veio aí da Cleovenice Moreira. Meus pacientes. Momento amor da nossa live. Bom, vamos lá. A Iria Sirene Hermel, ela fala: pelo que eu saiba, a válvula de PIP não deve ser molhada. Isso procede? O grande problema, porque assim, molhada ela pode ser, ela não pode ser utilizada, por exemplo, ficar umidade nela, porque ela oxida com facilidade. Então, assim, os fabricantes que fizeram esse dispositivo, recentemente, inclusive a Anvisa teve que fazer um novo registro, porque alguns deixaram de ser utilizados devido à dificuldade de esterilização. Então, geralmente a válvula de PIP ela não está tão em contato com o paciente em si, o risco de voltar alguma substância e contaminar. Então, em alguns casos, a gente só lava, seca bem, aí você tem que tomar todo cuidado de secar, de tirar toda a gotícula e, de repente, não esterilizar. Mas isso não é um problema.
Quando a gente tem aquele EPAP que é por orifício, que os orifícios são todos de plástico, aí é que você pode ferver, você pode colocar no álcool, não tem problema algum. Agora, a válvula de PIP, ela tem esse problema de oxidar, de ressecar a membrana, então é difícil. Depende do fabricante, as orientações que ele geralmente recomenda em relação a esse dispositivo. Agora um momento amor para mim também, fiquei muito feliz. Momento carinho. Um carinho, um beijo aqui para Letícia, pequena de fibra. Um beijo bem grande para você, se cuida. Um beijo para você também, Samara. Um beijo para Letícia, minha pequena de fibra, que está te ouvindo. Beijo, Leti, se cuida bastante aí. Por quanto tempo deve ficar as peças dentro do álcool? A Francine pergunta. 5 minutos. Joia. 5 minutos. Faço uma pergunta do sistema, uma pergunta do nosso chat. Vamos lá. O nebulizador, fervo ele durante 5 minutos, que é o que você também falou sobre a questão do álcool, e depois deixa escorrer a água e guarda em uma vasilha com tampa. Peraí que entrou outra pergunta aqui. É necessário passar álcool antes de guardar? A máscara que eu coloco, ela precisa... A máscara que eu coloco de molho na água sanitária, tanto a máscara quanto o espaçador. Bom, você falou bastante da água sanitária aí, eu acho que, em resumo, ela quer saber se depois que ela guarda na vasilha é necessário passar o álcool antes de guardar. Não, se ela já fez a esterilização, ela não precisa passar depois. Então, é só guardar e utilizar no outro dia. Então, assim, não precisa. Se ela já fez a esterilização... Legal. Vamos lá... Aspas para o Momento Amor, saudações ao Evanilson da Argentina, gente. Olha só, live international. A Andrea Graupner, a mãe da Maria Luísa, gatinha de fibra aí da internet. Somos de Águas Mornas, Santa Catarina. Utilizamos o método de fervura por 5 minutos. Fazemos isso 2 vezes ao dia. Usamos apenas a salina hipertônica. Máscara e mangueirinha, uso apenas o álcool 70, mas não na imersão. Enxago a máscara com água e sabão e depois passo álcool com papel toalha. A mangueirinha, o aparelho e o cabo de conexão, passo apenas a toalha com papel álcool 70. Perfeito. Isso está certo? Corretíssimo. Corretíssimo. Maravilha. Bom, vamos lá. Sobre as mangueiras, alfa-adornase, solução salina hipertônica, antibiótico, elas devem ser lavadas? Repete, por favor. Eu acredito que ele queira saber sobre as mangueirinhas do inalador, sabe? Não. É o tubo de ar. Antigamente, a gente pegava os pacientes que lavavam, com medo de infecção, de colonização, lavavam as mangueirinhas. Só que é muito difícil tirar a umidade ali de dentro. Então, às vezes, começavam a ter proliferação de fungo, onde tem muita umidade. Então, a gente não recomenda, porque a mangueira, o ar em si, não tem contato com qualquer perdigoto, a mangueira em si, com o paciente. Então, a gente só faz a higienização por fora, com papel toalha com álcool, por causa desse risco que tem de manter a umidade dentro da mangueira e isso proliferar fungos. Então, a gente só faz essa limpeza mesmo com papel por fora. Legal. Obviamente... Verônica, deixa eu só ressaltar isso em relação a isso, porque a gente, antigamente, existia uma padronização que a gente tinha que trocar o kit de nebulização a cada 6 meses. E com a mudança do sistema para um sistema novo, isso continuou, isso se perdeu. Então, a gente não tem data de quanto tem que trocar o kit de nebulização. Então, eu tenho feito o seguinte, orientado, independente do nebulizador que você tem, você troca o kit a cada 6 meses. Você garante muito o funcionamento adequado do aerosol e você garante muito a eliminar um pouco essas questões de mofo da mangueirinha, de estrago e de a esterilização sucessiva de estragar esse equipamento. Então, independente do nebulizador que você usa, trocar o kit, que é o copinho de inalação, e a mangueirinha a cada 6 meses. Legal. A Juliana mandou a seguinte pergunta. Gostaria de saber se o paciente no TOT tem funcionalidade a terapia inalatória no VPM. Na ventilação mecânica, paciente com tubo... Olha, o detalhe da ventilação mecânica, você tem características muito específicas em relação ao aerosol. A gente utiliza a ventilação mecânica, a inaloterapia na ventilação mecânica, com circuitos universais. Na verdade, a gente deveria utilizar o próprio circuito do respirador, com o dispositivo do respirador, para fazer a terapia inalatória. Então, assim,
é a parte mais complexa que tem da terapia inalatória, tem algumas particularidades específicas do distância que você coloca o nebulizador do tubo, que a gente não consegue tirar essa dúvida nesse momento na aula, mas ela pode mandar um e-mail comunicação que eu consigo mandar as referências para ela toda a respeito desse cuidado da nebulização dos pacientes em ventilação mecânica. Legal. O Optigen também seria uma opção para a limpeza dos aparelhos? Oxigênio? Optigerme. Eu não conheço. O que ele tem de composto? Qual que é o composto dele? Paulo Guilherme Ferreira dos Santos, se você puder mandar, por favor, para a gente aqui mais informações sobre o Optigerme, mas eu joguei aqui no Google rapidinho, é um desinfetante hospitalar pronto para uso, enfim, depois a gente pode dar uma olhadinha mais para ver essa pergunta, né? Depende do tipo de desinfecção que ele faz e para que se ele é indicado para superfície ou para equipamentos, isso tudo tem que ser avaliado. Legal. Como que fazem higienização para o BIPAP, Evanilson? E acho que é legal também emendar na resposta da máscara das pessoas que fazem o EPAP em casa, né? Uhum. A máscara que tem a bordinha de vácuo, né? Isso. Olha, o BIPAP, as interfaces, que são as máscaras, elas têm recomendações específicas dos fabricantes, a gente tem que seguir. Por quê? São máscaras caras, e elas, se estragarem, se ressecarem, ela começa a causar desconforto no paciente. Tá? As recomendações dos equipamentos são bem claras. A gente lava com água e sabão neutro, e em algumas situações a gente pode fazer desinfecção com álcool e outras não. A gente tem que seguir a recomendação do fabricante. Geralmente, tudo que tem silicone, a gente não consegue colocar álcool. E a gente tem que ver com eles o que eles recomendam. Nos Estados Unidos, eles utilizam para esse sistema um equipamento que faz a esterilização à base de ozônio. É um equipamento específico para a esterilização de máscara de ventilação não invasiva. A traqueia, você pode lavar e enxaguar e pode passar álcool 70 na traqueia. Mas aí, como a traqueia é maior, o volume é maior, às vezes você coloca álcool 70 e gastar quase 1 litro de álcool por imersão. Então, aí a gente vai ter que discutir também com o fabricante o que ele recomenda além disso, tá? Mas, principalmente, a lavagem com sabão neutro, com água, e adaptar o sistema de esterilização baseado no que os fabricantes recomendam. Tem vários fabricantes, cada um com recomendação diferente. Legal. Uma aspas aí, então a gente tem 8 minutinhos para terminar a nossa live, lembrando que vai ficar tudo disponível para vocês depois, e o que não for respondido aqui a gente vai tentar, depois até pode fazer um conteúdo mais amplo para divulgar as respostas, responder por e-mail. A gente está com 504 pessoas online nesse momento com a gente, muito legal. Então, voltando aqui para as nossas perguntas, desinfecção com ozônio é recomendável? Exatamente, é uma das que está sendo mais recomendadas, mas tem um equipamento específico para esterilizar com ozônio. É um equipamento que você coloca as máscaras, os aparelhos dentro, liga na tomada e ele fica um determinado tempo lá fazendo a esterilização. A gente não tem esse equipamento ainda no Brasil, infelizmente. Tá. As máscaras, tem problema deixar elas mais de meia hora imersas para fazer a desinfecção? As máscaras, geralmente, vai ter que olhar muito qual máscara e qual o tipo de substâncias que os fabricantes recomendam. Mas, geralmente, a gente tem que recomendar mais de 30 minutos, já não serve, não. Começa a entrar água dentro da própria daquelas nuances, igual o EPAP. O EPAP tem uma válvula, se você deixa ela muito tempo lá, ela começa a entrar água dentro, aí dá o problema. A máscara do EPAP é a mais difícil de esterilizar, porque o álcool resseca e fervura não dá. Então, o que geralmente a gente faz? Lava com água e sabão e faz o álcool por fricção. Legal. Por quê? Porque ela não pode ficar por imersão, senão ela resseca muito quando ela fica por imersão. A máscara do EPAP é aquela que tem uma membraninha que você tem que insuflar. O Paulo Guilherme complementou a resposta dele aqui. Optigerme, eficácia comprovada em 1 minuto contra salmonela, pseudomonas, desinfetante hospitalar. Mas acho que a gente precisaria entender um pouco melhor, né, Vanilson, para poder falar sobre eficácia enfim, se existe algum estudo específico para a fibrose cística, né?
Não, acho que o grande problema não é nem isso. O problema é o seguinte, que às vezes algum componente, algum equipamento se utiliza para superfície, ou para um equipamento que depois ele vai, não é um equipamento que vai direto em mucosas. Isso que a gente tem que discutir muito com a CCIH. Então, eu sugiro, nessa dúvida, leva uma amostra desse substância para o hospital que acompanha, pede o fisioterapeuta para conversar com a CCIH e recomenda. É um equipamento que vai na boca, é um equipamento que vai no rosto. Então, se você usa qualquer equipamento, pode dar alergia, pode intoxicar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Legal. Aqui o Alex Arruda, dando parabéns para a gente pela live. Lavamos as peças com água e sabão e depois passamos álcool 70 e deixamos secar. Pode ser assim? Pode, né? Você já veio falando disso um tempinho. Mas, Verônica, o passar álcool 70 e deixar secar não é o que é recomendado. A gente precisa colocar imersão. Salvo alguns detalhes que nós falamos aqui, as particularidades, quando a gente não tem outra coisa para esterilizar e o equipamento não pode cair em imersão. Então, por exemplo, a máscara do EPAP, a gente aceita, entre aspas, passar o álcool 70 por fricção, porque ela não pode cair em imersão, porque ela não pode para fervura. Então, esses detalhes a gente tem que entender. O ideal que é o nebulizador que pode ficar por imersão, o equipamento que pode ficar por imersão, ele fica por 5 minutos em imersão. Legal. Eu acho que, assim, a gente está muito feliz mesmo com todas as perguntas. Tem pergunta aqui na plataforma ainda, tem muita pergunta aqui no nosso chat. Eu acho que daria para passar algumas boas horas conversando e, apesar, né, Vanessa, a gente estava até falando antes de que a grande dificuldade dos pacientes é com relação ao tempo que a gente precisa dedicar todos os dias para fazer o tratamento, né? Então, é muito importante a gente reforçar que fazer a fisioterapia adequadamente, fazer a atividade física, fazer a utilização correta das medicações que foram prescritas, faz parte da nossa condição de quem tem fibrose cística. Isso faz parte do que a gente é, né? E ter fibrose cística é parte do que somos, mas não o limite do que a gente pode ser, e a gente sempre fala isso, né? E o ideal é que as pessoas sempre tentem entender, na medida do possível, que a adesão ao tratamento é investimento de tempo na sua vida. Então, e aí eu falo também como paciente, o Evanilson, por acompanhar milhares e milhares de pacientes há quanto tempo, né, Evanilson? Sabe dizer que realmente o tempo é oneroso, é um tempo que existem pesquisas que relatam que a média de tempo que o paciente leva para fazer um tratamento diário é de aproximadamente 2 horas e meia. E inclui nessa conta desse tempo dessas pesquisas científicas a desinfecção dos aparelhos, porque faz parte da tua rotina de tratamento. Então, entender que não é um tempo gasto, e sim um tempo investido na sua vida. Fazer o tratamento adequadamente é super importante e vai trazer benefícios aí, dadas as condições clínicas de cada um, de uma grande melhora de qualidade de vida, né, Vanessa? Exato, Verônica. Eu acho que tem um papel importante. Todos nós que trabalhamos com fibrose cística, a gente sempre quer tentar oferecer o melhor tratamento, o melhor cuidado, com menor sobrecarga de tempo e de energia para os pacientes, para os pais, para as mães. Então, isso é o nosso grande desafio. Então, a gente sempre tenta cada vez mais reduzir esse tempo de tratamento. Eu acho que a gente tem um futuro promissor em relação a isso. Então, acho que se a gente, nesse momento, fazer o que a gente tem melhor possível, fazer o básico, para que a gente consiga receber todas essas coisas positivas que estão vindo aí no tratamento dos pacientes, para que isso cada vez se torne mais leve. E que aí, é isso que você fala, que a gente possa viver a vida também sem viver a fibrose cística a todo momento, mas viver a vida como qualquer outra pessoa faria numa situação que não tivesse fibrose cística. Exatamente. Tem uma frase que eu até mencionei recentemente numa pesquisa que eu fiz, que é justamente isso. A gente se trata para viver e não vive para se tratar, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho fibrose cística, a outra pessoa pode ter outra patologia e, por sua vez, vai precisar se cuidar. Todo mundo sempre vai precisar se cuidar. O mundo inteiro, nesse momento, está se cuidando tanto, né? Exato. E a gente está fazendo isso para poder viver. Não que a gente viva para se tratar. Na nossa vida, a gente tem que percorrer os nossos sonhos, fazer o nosso tratamento para que a gente possa realizar esses sonhos. E cada vez que a gente se sentir desmotivado, porque é cansativo, porque é chato, a gente não esquecer
que a fibrose cística é parte do que a gente é, mas não o limite do que a gente pode ser, exato, e que a gente se trata justamente para viver. Exato. E eu acho que informação é tão importante como um remédio, como tratamento ou uma sessão de fisioterapia. Então, por isso que a gente está fazendo isso nesse momento de reclusão, de quarentena, levando informação para quem está em casa se cuidando, como nós também estamos em casa e nos cuidando. Exatamente. Então, e eu acho que esse momento é um momento muito bom da gente ouvir os nossos queridos que estão felizes, que estão gostando, que para dar um oi, para a gente falar mensagens importantes em relação a isso. Que pena que o tempo é pequeno, senão a gente ia falando da vida, né? Com certeza. O Charles mandou uma carinha triste aqui que não foi respondido. Ele fala sobre esportes de trilha e caminhada. Você até respondeu. Sim, são esportes super bacanas para quem tem fibrose cística. Exatamente. Você tem que fazer aquilo que você gosta, mas o momento não indica isso, né? Assim, agora se ele vai fazer, por exemplo, se ele está num sítio, um lugar mais afastado, sem população, vai em frente, vai fazer seus cuidados lá. Não pode ele ir a um parque de uma cidade, fazer trilha, caminhada, nesse momento que está bem difícil para todos nós. Com certeza. E aí a gente já vai ter que caminhar para o final e eu vou pegar aí o gancho da Marisol, que mandou uma pergunta ali. Mandou uma pergunta não, né? Mandou um desabafo de mãe, provavelmente, que a fisioterapia para adolescente é muito difícil. E aí me conta um pouquinho, então, Vanirso, para as pessoas que estão nos assistindo, qual que é o próximo tema da semana que vem e já dá um spoiler aí sobre adolescente, então. Pessoal, então na semana que vem a gente volta com algumas técnicas de fisioterapia para as crianças pequenas. Então a gente vai falar dos cuidados dos pequenos que são diagnosticados na triagem neonatal e como que a fisioterapia pode começar desde o início, através de alguns manuseios, demonstrando carinho e cuidado ao mesmo tempo. Sim, então hoje a gente falou sobre desinfecção, sobre como preparar, e obviamente muitos de vocês já conheciam isso, mas eu tenho certeza que tudo vai mudar amanhã cedo, né, Vanirso? Todo mundo vai usar os aprendizados. Na semana que vem a gente fala de bebê, e depois de criança, depois de adolescente, atividade física, tem muita coisa legal. Então estejam com a gente todas as segundas, às 8h30 da noite. Eu tô me sentindo uma blogueirinha falando assim. E lembrando também que eu vi algumas pessoas aqui tristes, porque infelizmente não puderam acompanhar a gente desde o começo. A gente teve alguns probleminhas técnicos relatados aí pelo pessoal, mas não fiquem tristes. Amanhã, essa live de hoje estará em todos os canais do Instituto Unidos pela Vida, no Facebook do Unidos pela Vida, no Instagram do Unidos pela Vida, no YouTube, no nosso site. Todos vocês podem, aqueles que não conhecem ainda, na plataforma que vocês estão assistindo a live agora, tem um balãozinho com uma cartinha, clica lá que vão ter todos os links para vocês acompanharem. E também vai ter uma plataforma do projeto, ela está até piscando vermelhinho ali agora, não olhem ali que tá piscando vermelhinho os links para vocês assistirem essa live ou divulgarem amanhã para quem vocês queiram compartilhar esse conteúdo. E também vai ter uma plataforma desse projeto Rodando Brasil Online, daqui uns dias vai estar no ar, que também vão ter todos os dessas nossas 12 semanas aí de muita conversa pela frente ainda, né, Vanirso? Exato. Pessoal, então eu queria despedir de vocês, desejar uma boa noite, um beijo grande para todos que mandaram mensagem, para todos que mandaram mensagem de carinho. Se por acaso não conseguimos responder todas as dúvidas, me chama no Facebook, me chame no Instagram, que eu tenho o maior prazer de ajudar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilham, curtam, replicam nos stories, para que mais pessoas possam ser beneficiadas desse momento tão bom que foi esse nosso primeiro encontro aqui da Rodando Brasil Online. Com certeza, eu também estou muito feliz. Em nome aí da equipe do Instituto Unidos pela Vida, eu agradeço de coração o tempo que vocês estiveram conosco. Obrigada, Vertex, também pela confiança aí com o nosso trabalho, e mais uma vez pela parceria de projeto em conjunto. Eu também, como paciente, agradeço muito, Vanirso, por todas as dicas sempre e por estar sempre aí do nosso lado. Um beijo enorme, boa noite para todo mundo e até segunda-feira que vem. Tchau!